grupo de louvor vai estar louvando um louvor nessa noite, adorando o Senhor, bendizendo ao Senhor. E você também, sentadinho aí no seu lugar, você não está impedido, irmãos. O culto, ele é feito por partes e por participação. Quando você está aí intercedendo e Deus está fazendo aqui, você também tem galardão no céu. Não se esqueça disso. Então não deixa de interceder para o fluir do culto nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva sua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva sua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aleluias. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimavam, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva sua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva sua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite. O Senhor, irmãos, Ele tem o interesse de reavivar a igreja dEle. E Ele precisa de um coração disponível para começar a reavivar essa igreja nessa noite. O meu coração está disponível. Qual é o próximo que está com o coração disponível aí nessa noite? Levanta a mão bem alta. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor todos os dias, irmã Débora Aprígio, para que sejamos reavivados no Senhor, para que a chama que nós iremos aprender no estudo do pastor Reinaldo, da lamparina não venha se apagar, irmãos, para que a chama do Espírito Santo não venha se apagar. O Mateus vai estar passando um vídeo também nessa noite, e logo após eu vou estar trazendo a palavra do Senhor para o nosso coração, uma palavra rápida e objetiva.
Estávamos na igreja no domingo quando meus pais, meus primos e vizinhos nos mandaram voltar para casa. Eles nos amarraram e o meu pai bateu na minha irmã mais nova. Nani e Nha são cristãs no Laos, um país de maioria budista, onde acredita-se que a paz é fruto da harmonia pessoal e na comunidade. Em algumas aldeias, os seguidores de Cristo são vistos como uma maldição, má sorte ou karma, pois ameaçam as crenças tradicionais. Eles estavam furiosos e queriam nos fazer voltar atrás, mas eu disse que nunca faremos isso, porque Jesus morreu por nós. E mesmo sendo difícil, vamos continuar crendo nele. Jovens cristãs no Laos, Nani e Nha enfrentaram a cultura local e decidiram seguir a Cristo. Os pais e vizinhos tentaram obrigá-las a deixarem a fé e as mantiveram amarradas por 4 dias. Apesar da perseguição, elas não negaram a Jesus. Eu lembro do que está escrito em Efésios 6, que diz que temos o escudo da fé para lutar nos dias maus. Eu uso esse escudo quando inimigos ficam contra mim. Eu estou segura porque eu tenho fé em Deus. Após serem ameaçadas, as meninas deixaram a aldeia onde viviam e hoje moram com o primo que as apresentou o Evangelho. Agora, elas recebem apoio da igreja para permanecerem firmes na fé. Orem para que minha família conheça Deus. A minha mãe já frequenta a igreja com a gente, mas meu pai ainda está muito bravo. Ore por eles. Eu preciso de sabedoria que vem de Deus para servi-lo e ter uma fé mais forte. Clame por mim. Ore para que eu consiga ler e escrever e assim ter acesso à palavra de Deus e memorizar os versículos da Bíblia. Quero me comunicar com Deus o tempo todo. Peça também para que toda a minha família conheça e aceite Jesus como Salvador. Aproxime-se mais da realidade dos Amém, cristãos glória a Deus. através Obrigada, de Mateus. portas Antes de iniciar, alguém pode acender a luz para mim, por favor? Eu quero agradecer as irmãs do Círculo de Oração. Eu quero agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, irmãos, que vocês continuem se esforçando, se dedicando à obra do Senhor, porque nós, irmãos, não sofremos nenhum tipo de perseguição, ao ponto de não estarmos aqui. Os nossos cultos, nós deveríamos entrar dançando, igual os africanos chegam na casa de Deus, adorando ao Senhor, porque a perseguição brasileira, as pessoas elas costumam dizer que é o irmão falando mal do irmão. Isso aí é gente sem caráter, porque quem fala mal de irmão não tem caráter, irmão, não tem nada a ver com perseguição. Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias, o Deus da Seara, para que Ele molde o nosso caráter, para que tenhamos um caráter parecido com o Senhor. E existem problemas reais, a qual nós, como Igreja de Cristo, precisamos nos preocupar de verdade, que é estender mais a mão, dar mais abraço, ter um ombro amigo para o necessitado, levar alimento para os perdidos, a palavra. Isso que a igreja precisa fazer, porque aqui no Brasil, irmãos, nós não temos perseguição de igreja. Graças a Deus por isso. Nós iremos ouvir a palavra, nós iremos adorar o Senhor, iremos embora, dormir numa cama quentinha, comer uma comidinha gostosa. E muitos dos nossos irmãos nessa noite estão escondidos em matas. Podem apanhar, podem ser pegos, ser presos, levados a prisões por amor ao Senhor. E eu convido a você pedir ao Senhor para reavivar o seu coração nessa noite. Senhor, reaviva o meu coração. Eu não quero mais ser um cristão mediano. Eu quero ser acima da média. Chega de dar desculpas. Eu entendo, irmãos, que todos nós passamos por problemas e dificuldades. Mas vocês ouviram o que aquela menina disse? Que ela lê Efésios 6 e ela usa o escudo da fé. E nós, cada um de nós aqui, eu tenho certeza que menos de 2 Bíblias não tem dentro da sua casa. Tem muito mais. Por exemplo, na minha deve ter umas 15 Bíblias ou mais. E eu tenho uma liberdade de ler. Eu só não aprendo se eu não quiser. Você só não aprende se você não quiser. E você é a igreja do Senhor. Você pode ser igreja onde o Senhor te plantar.
e você pode florescer. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, no seu capítulo 7, no versículo 54 adiante. Eu vou estar lendo. Atos 7, do 54 adiante. E hoje eu vou falar sobre uma igreja perseguida que foi Estevão, no tempo da igreja primitiva. Aleluias. Atos 7, 54. A palavra do Senhor diz assim: e ouvindo ele isto, enfureciam-se em seu coração e rangia os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsaram da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A igreja podeis assentar. Um homem que estava sendo apedrejado, estava sendo morto, olhou para o céu, ele estava cheio do Espírito Santo. A transformação, a mudança na minha vida e na sua vida, nós precisamos clamar e estar cheios do Espírito Santo. Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo, diaconisa Leonara, é capaz de pedir a Senhor: Senhor, não imputes este pecado a eles, não cobre deles este pecado, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Por muito menos nós queremos matar os nossos irmãos. Por muito menos nós queremos crucificar Jesus Cristo novamente. Então o clamor da igreja precisa ser: Senhor, eu quero ter um coração cheio do Espírito Santo de Deus, para que eu me transforme em uma nova pessoa a cada dia. E o nosso tema é igreja perseguida. Nós arrumamos bem bonito lá atrás, depois você dá uma olhada lá. Durante essa semana toda, todas aquelas bandeiras que ali estão, era a igreja que nós, irmãos do Círculo de Oração, estávamos orando. A cada dia nós tiramos... a cada dia da semana nós estávamos orando e jejuando por um país. Só que ali são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 países. Só que existem 134 países. Existem 134 países e 50 países de uma igreja que não pode... que onde a perseguição ela é muito mais severa, onde não pode ser expressado o nome santo do Senhor. Inclusive eu, Josiela, estava orando pela China, e na China foi retirado todos os canais de comunicação. Este ano, irmãos, nós estamos falando deste mês, deste ano, que fala de Cristo Jesus. E nós aqui temos a liberdade de orar na segunda-feira, de vir na igreja na terça, de estar aqui reunidas na quarta, de ouvir a oração do milagre pelo YouTube. E os cristãos na China, eles não têm essa opção que nós temos. Nós precisamos valorizar, irmãos, ao Senhor. Eu não estou dizendo você valorizar o seu trabalho somente na igreja local, não. Nós vamos aprender que Estevão, ele foi um diferencial porque ele fez muito além do diaconato. Ele era diácono, mas ele foi além, ele foi muito além. Então nós precisamos ir além, ir mais profundo, sair das águas nos tornozelos e mergulhar profundos nas águas do Espírito Santo, em nome de Jesus. E são mais, irmãos, de 340 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação a Cristo. 340 milhões de cristãos que sofrem perseguição religiosa.
E eu vou citar algumas dessas perseguições. E você pensa bem, irmãos. Pensa do fundo do seu coração e vê se você está enquadrado em alguma perseguição dessa. E se você não estiver, comece a arregaçar as suas mangas e colocar a mão no arado e buscar o Senhor de todo o seu coração. Para que você, naquele grande dia, venha encontrar com Estevão e falar para ele: Estevão, eu cheguei aqui porque o teu testemunho de vida me incentivou e me encorajou a ser um cristão melhor na presença do Senhor. Quando então que é considerado uma perseguição religiosa? Quando o cristão não tem os seus direitos de liberdade religiosa garantida. Quando nós não podemos nos converter ao cristianismo. Quando isso é proibido por conta de ameaças, vinda de governos, de grupos extremistas. Quando nós somos agredidos fisicamente ou até mortos por causa da nossa fé. Quando nós somos presos, interrogados por diversas vezes e muitas das vezes torturados. Eu, Josiele Pereira Orlando, nunca sofri nenhum tipo de perseguição. Eu nunca fui impedida de levar o Evangelho. Eu nunca apanhei porque eu fui levar o Evangelho. Se alguém aqui nessa noite já sofreu algum tipo de perseguição, por favor, se manifesta para você testemunhar. Eu vou ceder essa oportunidade para você. Para você falar: eu estava pregando e eu levei uma surra, porque eu estava professando a minha fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, nunca aconteceu. Olha, ninguém levantou a mão. Ou se você já aconteceu, me procura no final do culto. Nós iremos no próximo culto te dar uma oportunidade de você explicar para a igreja como que é. Porque, irmãos, nós só podemos falar daquilo que nós já vivemos. E eu nunca vivi isso. Eu não posso falar para vocês: é muito difícil ser perseguido, porque... Não, irmãos, eu nunca passei por isso. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui nunca nem sequer chegamos próximo de ser perseguido, de passar por alguma coisa disso aqui. De ser torturado para recusar Jesus. E nós temos liberdade de adorar, de bendizer, de glorificar, de exaltar, de engrandecer, de louvar, de ser apaixonado, de se entregar ao dono da seara. Mas muitas das vezes nós fazemos, sabe o quê? Colocamos as nossas dificuldades acima de tudo isso. Quando nós nos referimos à igreja perseguida, nós nos referimos a pessoas. A igreja perseguida não é a igreja Tempo de Avivamento, a placa da igreja Tempo de Avivamento, não. A igreja perseguida, ela pode ser eu e você, que se entregaram à morte por amor ao Senhor, para que o Evangelho de Cristo seja declarado a outras pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos, nós acabamos de ler a respeito do jovem Estevão, da história dele. Ele era um membro, irmãos, assim como eu e vocês, de uma igreja, da igreja de Jerusalém. E naquele tempo, irmã Pamela, os discípulos, eles precisavam de mais pessoas para ajudar eles a fazer. Eles estavam sendo... A história que ela revela que no tempo de Estevão, eles convocaram a comunidade cristã e ordenaram que fossem escolhidos 7 homens para supervisionar a distribuição de alimentos naquela época. Então, Estevão, foram 7 homens, mas desses 7, 2 foram destacados porque eles foram além, que foi Estevão e Filipe. Em Atos 6, no seu capítulo 5, diz assim, E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. Aí aqui, você vai ler o livro de Atos 6 e o 7, para você entender mais a fundo toda a história. E desses 7 que foram separados, Estevão, ele se empenhou a servir, colocando ali os alimentos, ajudando na divisão dos trabalhos. Mas ele também se vestiu de coragem, de fé, de encorajamento do Espírito Santo. E foi fazer, sabe o que, Érica? Proclamar o Evangelho de Cristo Jesus.
E aí ele ficou marcado, irmãos, na história da igreja. E nessa noite, o convite ele continua sendo lançado. Ei, igreja minha, igreja amada, se levante, proclame o evangelho do Senhor Jesus. Ide, anunciai no seu trabalho, na sua escola. Pastora, mas eu não tenho tempo. Usa suas redes sociais, uma ligação que você faz, uma mensagem que você envia, um almoço de domingo que você está entre família, entre amigos. Você pode fazer o ID. A diferença é que você não vai ser apedrejado como Estevão. A única coisa que você pode ser é julgada. Mas não tem problema, vale a pena, por amor a Cristo, passar pelo julgamento aqui dessa terra. E nós iremos vencer naquele julgamento final, em nome de Jesus. Aleluias. E Estevão, irmãos, ele foi muito além de exercer o seu diaconato. Ele estava não somente comprometido com um título, mas ele estava comprometido com o dono da seara. Pastor Zilmatos, Estevão era um diácono que estava ali para ajudar, mas ele não estava somente comprometido, ele não estava só feliz por ter um título de diácono. Ele queria ir muito mais além. Eu não posso me contentar somente, eu sou esposa do pastor, eu posso. Não, irmãos, eu quero ajudar. Eu quero estar disponível na obra do Senhor. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. O que Deus tem para a vida do meu esposo é para a vida dele. Nós dois juntos iremos fazer a obra do Senhor, buscando, renunciando, abandonando as nossas vontades, para que o nome do Senhor seja proclamado, assim como Estevão se empenhou em proclamar o Evangelho. Eu convido a você, e eu também me convido a estar disponível, porque não adianta somente eu convidar. Segunda-feira tem oração das mulheres. Cadê a pastora? Está em casa. Como assim? Pega ela. A primeira pessoa que precisa estar disponível quando ela faz o convite sou eu mesmo. E tem mais, irmãos. Estevão, ele foi o primeiro. Ele não foi só marcado por se destacar como diácono que foi pregar o Evangelho do Senhor. Ele foi destacado por morrer. Ele foi o primeiro mártir da Bíblia Sagrada. Após ser acusado de blasfêmia, este homem, no versículo 6, se você olhar no versículo 7 adiante, vai estar toda a pregação que Estevão estava fazendo para aquelas pessoas ali. E Estevão não falou nada de errado, nada de mentira. Ele pregou sobre a vida de Josué, ele pregou sobre Moisés, ele pregou quando Deus fez o chamado a Abraão. E ele foi acusado de blasfêmia e foi levado perante a Sinédrio. E ali os falsos testemunhos depuseram contra ele, o acusando de pregar contra a adoração no templo e contra a lei. Mas o que mais chamou a minha atenção mediante tudo isso, sabe o que, Fabrício? Que mesmo ele sendo acusado, mesmo ele sendo levado a julgamento, ele permaneceu fiel. Quantas vezes eu e você, por muito menos, queremos abandonar a Cristo? Queremos deixar de fazer, queremos deixar de estender a mão. Porque minha família me tratou de certa forma, eu vou fazer pior com eles. Ei, irmãos, Estevão estava sendo apedrejado. Ele sabia que o que ele estava fazendo era certo. Quando ele olhou para o céu, o que ele viu? Os céus abertos. Mesmo se você está sendo caluniado, apedrejado, injuriado, sendo no seu trabalho, na sua casa, com seu vizinho, no ministério que você está, continue permanecendo firme ao Senhor. Na escola não tem problema, irmãos. Quem vai te justificar é o Senhor. Ele permaneceu fiel àquilo que o Senhor havia chamado ele. Aí talvez você olhe assim e fale assim: eu não sei para que eu fui chamada. Eu não sei o que fazer. Na igreja não tem espaço para mim. Irmãos,
Venha como você está. Você jamais será lançado fora. Conheça a verdade em Cristo Jesus. Tenha um coração disponível, seja liberto, e você vai saber o que você tem a fazer. Tem muita coisa a se fazer dentro da casa de Deus, assim como o pastor Reinaldo disse, mas também fora da casa de Deus. No hospital tem pessoas sedentas. Quando você vai lá louvar um louvor, eles já chegam na porta chorando. E você está fazendo o que na sua casa? Quando é marcado, com tanta antecedência. Ah, mas eu estou com dor na perna, eu estou com dor de cabeça. Vai para o hospital, você já aproveita, já depois que acabar o evangelismo, já toma uma injeção na veia e ó, sai firme e forte em nome de Jesus. Vai matar 2 coelhos numa cajadada só. Vai lá evangelizar e já vai tomar o remédio para sair bem. Né, irmão Gilmar? Esteja disponível para fazer o ID do Senhor. E Estevão, ele pregava a palavra com ousadia e com amor. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Irmãos, eu e você só iremos ver o Filho de Deus se nós estivermos um coração disponível para a obra do Senhor. Se nós estivermos disponível para abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, assim como Estevão. Ele sabia, irmãos, que ele iria ser morto. Ele foi levado a Sinédrio, ele foi julgado, ele foi acusado de algo que ele não fez. A sentença veio, a sentença é a morte. Vai ser apedrejado por causa da blasfêmia. E aí, qual parte da Bíblia que eu vejo ele dizendo que ele blasfemou, que ele murmurou? Porque Deus não está me vendo, porque eu estou falando da palavra de Deus, não, irmãos. Ele permaneceu fiel. E o que eu aprendo com Estevão nessa noite? Que no mundo eu terei aflição, mas tem de bom ânimo. E Jesus venceu, nós também iremos vencer. Aleluias. Ele sabia que ele não seria livrado da morte. Aleluias. Eu e você não seremos livres das aflições, meu irmão. Eu e você, nós iremos ter aflições. Eu e você passaremos por perseguições, por calúnias, por afrontas. Eu e você talvez passaremos pelo luto. Mas permaneça firme. Sabe o que alegrou o coração de Estevão? É saber que naquele grande dia o Senhor irá reivindicar o sangue dele que foi derramado. E aí você olha e fala assim: mas eu não estou suportando mais tanta afronta e perseguição. Aguenta mais um pouquinho, sabe por quê? Porque por causa da morte de Estevão, ele foi lançado aos pés de Saulo de Tarso. E aí, o maior perseguidor da igreja se tornou o homem mais perseguido da história. O teu sofrimento, calada, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, fará com que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo. Que homem é esse? Que ali de joelhos, sendo apedrejado, ele olha para o céu e reivindica ainda para que Deus não lhes impute de pecado. Somente uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo como Salvador e que vive em novidade de vida, irmãos, é capaz de passar por isso. Estevão, ele era um cidadão do céu, ele amava mais a Deus do que as coisas dessa terra. Nós, como igreja do Senhor, nos perdemos, irmã Lídia, porque nós amamos mais as coisas da terra do que do céu. Nós, da igreja de Cristo, nos perdemos porque nós estamos preocupados com a segunda-feira, com o boleto que vai vencer, mas não estamos preocupados de olhar para o nosso amigo que está do nosso lado e dar um sorriso e falar: irmão, seja bem-vindo na casa de Deus. Nós estamos preocupados com aquele miserável homem pecador lá fora do trabalho que me perturba, amanhã, meu Deus, já tem que acordar. Você já está murmurando contra o seu trabalho.
mas você não tem coragem de dar um sorriso para o seu irmão e falar: irmão, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. E aí, nós nos taxamos como coitadinhos, mas ei, nessa noite eu quero te dizer, você não é coitadinho. Aprenda a amar o céu como Estevão. Estevão tinha certeza da identidade dele de filho de Deus, ele amou o céu. Aí talvez você olhe e fale assim: para você é fácil, você não está passando nenhuma dificuldade. Irmãos, eu também tenho dificuldade. Eu também passo por peleja, passo por problema, assim como vocês. Todo mundo, irmão, tem uma história triste para contar. Mas todos nós lemos a mesma palavra, que é a palavra de Deus, que nos direciona para o céu. Vamos nos apegar a esta palavra e, assim como Estevão, vamos glorificar o nome do Senhor com a nossa existência. Nós muitas das vezes não queremos abrir mão de uma tarde para orar. Estevão, ele abriu mão da vida dele por amor ao Evangelho de Cristo. Muitas das vezes nós achamos que orar é um fardo muito pesado. Essa igreja ora demais, irmãos. Orar é falar com Deus. Se você não tem prazer em falar com Deus, você está no lugar errado. Porque aqui é conhecida como a casa de Deus. E Estevão, ele não teve só prazer de falar de Deus, mas ele anunciava a Deus. Ele olhou para o céu, ele viu. Ele tinha prazer de estar com o Senhor todos os dias. E eu convido você a ter prazer, mesmo se eu e você for perseguido para morrer por amor a Cristo. Vale a pena, irmãos. A igreja parou porque Estevão morreu e foi apedrejado? A igreja parou porque Nero perseguia a igreja, soltava os cristãos como para os leões comer? Não, meu irmão. Quanto mais sofrimento, quanto mais peleja, quanto mais dor, mais a igreja cresce. Eu ouvi um testemunho que um pastor na Etiópia estava pregando e chegaram os soldados, pegaram o filho deste pastor e mataram o filho deste pastor, porque ele estava pregando o Evangelho de Cristo. Ele se recusou a parar. E a esposa do pastor pegou o filho, chorando, o filho morto no seu colo, sentou na primeira cadeira e disse: continue pregando o Evangelho de Cristo. E aí eles pensaram: é o fim da igreja. Pelo contrário, quanto mais passou por peleja, quanto mais passou por dificuldade, mais a igreja cresceu. E é por causa deste sofrimento de Estevão que eu e você estamos aqui nessa noite. O que tem te motivado a vir à casa do Senhor? O que tem te motivado a buscar ao Senhor? Nós não estamos sendo apedrejados. Nós não estamos sendo açoitados, muito menos perseguidos. Mas existe um convite nessa noite do Senhor para as nossas vidas. Pregue o Evangelho. Anuncie a salvação. Jesus Cristo está voltando. Se você observar, Estevão, ele aponta para a cruz como Jesus. Jesus morreu para que nós tivéssemos o direito da salvação. E Estevão, ele também foi morto, crucificado, para que muitas pessoas ali continuassem. Valeu a pena. Irmãos, vai valer a pena. Permaneça firme, constante, abundante no Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não será em vão. Se coloca de pé nessa noite. Vai valer a pena. Deus, ele tem o poder de transformar perseguidor em perseguido. Prefira ser perseguido, irmão, por amor a Cristo. Prefira ser perseguido por amor ao Evangelho do Senhor. Prefira sofrer, prefira padecer por amor do Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos um alívio que se chama Jesus Cristo. Tem um louvor que diz assim: tu és o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo para eu continuar. Você tem Jesus Cristo para continuar, clame a Ele, se revista da armadura do Senhor. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, a Tua palavra ela foi pregada.
Nós, Pai, não estamos sofrendo açoites. Nós estamos aqui por livre, espontânea vontade, porque o Espírito Santo, Ele nos conduziu aqui nesta noite. E eu sei que cada um dos teus filhos aqui nessa noite que estão presentes tem uma causa, tem uma necessidade, tem uma petição, Senhor. E a minha oração é nessa noite para que o Senhor ouça a petição do seu filho, para que este milagre seja realizado na vida dele, na vida dela, para que através do milagre dele, do milagre dela, Senhor, outras vidas venham recorrer ao Senhor, venham aceitar ao Senhor como único e suficiente Salvador. Deus, nós iniciamos uma semana que seja uma semana de bênção, de vitória, de conquista, mas também de sabedoria, de disponibilidade, Senhor. Uma semana, Senhor, que nós estamos alistados no exército de Cristo e nós não venhamos recuar. A minha oração também, Senhor, é que o Senhor vá de encontro àqueles que, por adversidades da caminhada, desistiram, Senhor. A minha oração também, Pai, é que o Senhor vá de encontro à diaconisa Mirela, Pai, que foi com a mãe dela para o hospital, Senhor. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor visite aqueles que estão necessitados. E eu agradeço ao Senhor por todos os nossos pedidos de oração aceitos, Senhor. Por todos os nossos pedidos de oração realizados durante essa semana, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Fica à vontade, Senhor, nessa noite. Continue ministrando ao coração desta mulher. Continue ministrando ao coração deste homem, Senhor. Que nessa noite ela deixa todas as bagagens que impedem ela de se derramar no seu reino, de servir, de pregar o evangelho, Senhor, de exercer aquilo que o Senhor a chamou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro, Senhor, e te agradeço. E as palmas que louvam o nome santo do Senhor Jesus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Mas te darei a minha canção. Você pode cantar essa noite? Doces palavras te darei. Você pode fechar os seus olhos. Se você não sabe a letra, você fica Me sustentas em mim. Mas se você sabe, eu convido você a cantar juntamente com teu filho, juntamente com esse rapaz que está adorando ao Senhor. Perto de Vai. ti, Expresse agora para o Senhor. mais perto dos seus caminhos. Expresse agora para Ele. O Espírito sonda o coração neste momento. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Cante. Deixa só Te aí. direi. Deixa só a igreja agora. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Declara com toda a sua fé. Vai valer a pena. Pastor, mas está doendo. Vai dizendo para ele. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Pastor, eu queria desistir. Não. Vai. Valer a pena. Pastor, eu vou retroceder. Não. Vai valer a pena mesmo. Você pode cantar? Cante. Não Diga pra- compreendo seus caminhos, Ele te entende. mas te darei a minha canção. Deixa o Senhor falar contigo nessa noite. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes.
lado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Agora nós vamos frisar só nisso. E te direi. Agora você vai declarar com todo o Vai seu valer a coração. pena. Nós vamos ficar só nisso agora. Vai valer a pena. Nós vamos ficar nesse refrão Vai até- valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Você vai deixar isso na semana toda pra Vai você. valer a pena. Esse trabalho tá ruim, mas vai valer a Vai pena. valer a pena mesmo. Esse casamento parece que vai acabar. Não, 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 não. Vai valer a pena. Vai valer a Eu vou pena. desistir. Não, 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 não. Vale a pena Vai prosseguir. valer a pena mesmo. Vale a pena lutar. Vale a pena perseverar. Vai valer a pena. Vale a pena eu continuar. Vai valer Vale a a pena. pena. Vale a pena eu enfrentar esta Vai valer a batalha. pena. Vai valer a mesmo. pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Para, deixa só a igreja. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Mais uma vez, vamos lá. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Pastor, eu queria desistir. Não desista, vai valer a pena. Vai valer a pena. Pastor, lá em casa tá terrível. Não pare, vai valer a valer pena. a pena mesmo. Pastor, eu vou na mão, terebante, a camandara, surca, bandarábia. Oh meu Deus do céu, pastor, o inimigo tá tão furioso que eu queria desistir. Não desista, vai valer a pena. Pastor, a briga é constante lá em casa. Continue firme, porque vai valer a pena. Tua vitória vai chegar. A situação, Vai valer a pena. ela vai mudar.